Oiê, estamos de novo aqui mais uma vez juntos para estudar um assunto muito importante de hoje, que é a regência verbal. A regência verbal que vai tratar muito da questão ligada aí ao uso de preposições ou não preposições, né? Vamos fazer um teste? Vamos fazer um teste aí. Pega uma caneta, pega um lápis, pega um papel e você vai colocar, por favor, assim, certo ou errado para as frases que eu vou te falar, tá bom? Lembrando que eu vou usar aqui, né, o conceito de certo e errado, que não é muito bacana, mas é para o tempo nosso que é muito curtinho, tá? Seria a ideia de que está na língua padrão ou não está na língua padrão, ok? Porque, na verdade, nós podemos falar de maneiras diferentes, né? De maneira que a gente está falando uma língua padrão ou uma língua coloquial, ok? Aqui é mais para andar um pouquinho mais velozmente, tá bom? Então, por exemplo, se a gente tivesse uma frase como essa aqui, ó, ele foi no clube ontem. A gente diria que foi no clube ontem. É uma frase que está adequada ao padrão ou não, né? Pensou? Respondeu? Muito bem se você disse que não, porque o correto na língua padrão seria ele foi ao clube ontem, né? Quem vai, vai a algum lugar. Então, ao clube, né, seria a expressão adequada aqui, não é? Mais um, vamos lá. Eu já assisti esse filme. É língua padrão ou não é língua padrão, né? Muito bem. Quem respondeu que respondeu que não, acertou mais uma vez, porque a língua padrão, o verbo assistir, ele tem alguns significados. Ele pode, por exemplo, significar ver, né, alguma coisa, participar vendo alguma coisa. Nesse caso, tem que ter a preposição aqui, ó, tá? Poderia, né, até existe você falar, ou existe o assistir sem a preposição a, mas no outro sentido, tá? Assistir o paciente, assistir o doente, no sentido de ajudar e socorrer, e não no sentido de ver, né, alguma coisa. Obedeça o regulamento, e aí? O que você acha, hein? Obedeça o regulamento, sim ou não? Obedecer pede também a preposição a, de maneira que o correto seria obedeça ao regulamento. Ao regulamento é a forma correta, né? Padrão. Obedeça a alguma coisa, né? Quem obedece, obedece a, então obedeça ao regulamento. Se fosse feminino, obedeça à lei com crase. Mais um. O menino simpatizou-se comigo, sim ou não, hein? O menino simpatizou-se comigo, sim ou não? Olha só, língua padrão, nós vamos usar sem o pronome que está aqui, ó, tá? Esse verbo não é um verbo pronominal, então o certo é o menino simpatizou comigo, sem o pronome, tá? Não é simpatizou-se, nem é eu me simpatizei, é eu simpatizei, o menino simpatizou, ok? Sem a preposição, tá certo? Aspira um novo emprego, hein? O verbo agora é aspirar. Aspirar também tem mais de um significado, né? Aspirar pode ser desejar, que é esse caso aqui. Aspirar de desejar alguma coisa. E tem aspirar também de inalar, né? Sentir o cheiro. Quando aspirar é de inalar, não tem preposição. Então ele aspira o perfume, né? O cheiro. Mas se eu vou dizer que deseja, tem que ter preposição a. Então seria ele aspira ao emprego, ele aspira a um novo emprego. Lembrando que ele aspira a um novo emprego sem crase, porque aqui estamos diante de um artigo, e esse artigo, nenhum artigo teria crase, né? Muito menos um artigo masculino, um artigo masculino, né? Então, menos motivos de ter crase, porque além de ser um artigo, é masculino, né? Lembra de um filme famoso que você deve ter assistido já aí na sua infância, né? Esqueceram de Mim? Filme muito bom, né? Esqueceram de Mim. Gramaticalmente, é língua padrão ou não, hein? Esqueceram de Mim é língua padrão? Será que sim? Responde aí. Sim ou não? Na verdade, não. Porque se você tiver o verbo esquecer, vale por lembrar também, tá? Com a preposição de, tem que ter a palavra se, tá? Então, o correto seria esqueceram-se de mim. Poderia também ser a expressão esqueceram-me, que praticamente ninguém utiliza, né? Mas seria correto também, tá? Mas esqueceram-se de mim. Se tem a preposição de, tem que ter também o pronome se. Então lembre-se disso quando você tiver a regência verbal. Você precisa conhecer cada verbo, cada na sua estrutura, né? Porque eles são diferentes, não existe uma forma única para cada verbo, ok? Fique atento principalmente com os verbos como aspirar, verbos como ficar. Vamos ver uma questão que tem um verbo importante aqui também, ó, que é o verbo. Vamos pular aqui, ó, para a gente fazer um verbo como o verbo preferir, por exemplo. Olha o verbo preferir. O preferir é um verbo que não tem. Que não pode ser usado com expressões como antes, como muito, né? Preferir tem que usar somente com a preposição a. Portanto, ficaria assim, ó, prefiro aspirar a uma posição honesta a ficar aqui.